A humanidade já há várias décadas está obcecada com a ideia de encontrar sinais de vida extraterrestre, em galáxias distantes, em outros sistemas estelares, em planetas do nosso próprio sistema solar. No entanto, até agora nossas buscas não tiveram sucesso. E se simplesmente estivermos procurando no lugar errado? E se, antes do surgimento do primeiro ser humano, já existisse uma civilização avançada na Terra? Pode parecer extremamente improvável para você, mas existem algumas teorias que podem fazer você acreditar nessa versão. Então, o que havia na Terra antes do nosso surgimento? E como essa civilização hipotética influenciou a vida das pessoas? Hubble. Você provavelmente já ouviu histórias de cientistas buscando sinais de vida inteligente em outros planetas. No entanto, você sabe a resposta para a pergunta de como a humanidade descobriu que somos os únicos seres inteligentes que viveram na Terra? Como você sabe, a Terra tem 4 bilhões e 54 décimos de anos. Os primeiros organismos vivos apareceram há 3 bilhões e meio de anos. Ao mesmo tempo, a humanidade existe há cerca de 200 mil anos. Portanto, houve um longo período em que os seres humanos não estavam na Terra. E todos esses anos seriam mais do que suficientes para que não apenas uma, mas várias civilizações surgissem e desaparecessem. E se criaturas que não se pareciam com os humanos, mas tinham tecnologias altamente desenvolvidas, já tivessem vivido na Terra? E nós não conseguimos encontrar provas disso porque o legado dessa civilização foi destruído devido às mudanças no relevo. No entanto, agora vamos abordar a chamada hipótese siluriana. De acordo com ela, em algum momento na Terra, especificamente no período siluriano, entre 443 e 419 milhões de anos atrás, existiram répteis humanoides altamente desenvolvidos. Depois, as condições climáticas da Terra começaram a mudar e esses répteis simplesmente entraram em hibernação. E essas criaturas podem acordar para aparecer em um mundo onde agora é o ser humano que comanda tudo. Pode parecer bobagem, mas o interessante é a teorização do problema na busca por vida inteligente. Essa hipótese é muito curiosa, porque mostra até que ponto a ciência moderna é capaz de buscar uma civilização que existiu na Terra bilhões de anos antes de nós. Aqui, vale considerar que os métodos modernos não nos permitem descobrir nada realmente significativo, já que, se esses reptilianos realmente existem, o que duvidamos muito, eles estão localizados bem no fundo da Terra. Isso significa que, por enquanto, nossas tecnologias não podem nos ajudar a estudá-los. Em 2018, os cientistas Gavin Schmidt e Adam Frank desenvolveram ativamente a hipótese siluriana. Eles destacaram fenômenos bastante curiosos. Por exemplo, durante o período carbonífero, ou seja, 350 milhões de anos atrás, já havia uma quantidade suficiente de carbono fóssil, ou seja, carvão. Em teoria, isso seria suficiente para sustentar a atividade vital de uma civilização avançada. Ao estudar exoplanetas em busca de sinais de vida inteligente, costuma-se analisar as variações de temperatura que podem indicar clima. Quando uma civilização se industrializa, a temperatura do planeta costuma subir. E o fato interessante é que, na Terra, 55 milhões de anos atrás, a temperatura aumentou em 5 graus Fahrenheit. Isso é um grande salto. Esse período mais tarde recebeu o nome de evento Paleoceno-Eoceno. Claro que devemos lembrar que esse salto de temperatura poderia ter ocorrido devido à liberação de grandes quantidades de carbono, a erupção de um grande vulcão, a queda de um meteoro e assim por diante. No entanto, não podemos saber disso com certeza. E para nós, isso é praticamente a única prova da existência de uma civilização inteligente antes de nós. Afinal, o aumento da temperatura poderia ter ocorrido, por exemplo, devido ao uso de fontes de energia geotérmica. Energia que foi ativamente utilizada por uma civilização que terminou sua existência em colapso. Se isso for realmente verdade, então temos cada vez mais motivos para acreditar que a humanidade desaparecerá exatamente da mesma forma. Lembra o enredo de um típico romance de ficção científica, onde cientistas descobrem as ruínas de uma civilização antiga e concluem que eles se tornaram vítimas do próprio progresso. É instrutivo, mas distante da prática científica real, o que é perdoável para uma obra de ficção. Sim, a hipótese siluriana é simplesmente fascinante, mas ela não possui nenhuma evidência irrefutável.
Neste estágio, parece improvável que representantes de uma civilização inteligente do passado estejam em hibernação. No entanto, a questão da existência de tal civilização é discutida também fora da hipótese siluriana. E os cientistas têm alguns argumentos que podem apoiar a existência de alguma civilização terrestre do passado distante. Antes de tudo, não é segredo que ocorreram várias extinções em massa de seres vivos na Terra. Para ser exato, os cientistas identificam 5 dessas extinções. A última catástrofe, assim, ocorreu há 65,5 milhões de anos. Foi isso que exterminou os dinossauros. Normalmente, esses eventos assustadores aconteciam relativamente rápido. Cerca de 75% dos habitantes do planeta morriam nesses eventos. Supõe-se que a civilização do passado simplesmente não conseguiu lidar com as consequências da catástrofe e deixou de existir. Seu legado, é claro, também desapareceu devido às mudanças climáticas e ao movimento das placas tectônicas. Vocês podem lembrar que ainda não temos provas suficientes e estão certos, já que a ciência deve se apoiar em evidências completas. Suponha que, após uma civilização avançada, restaram fragmentos de sua singularidade cultural e científica. Métodos modernos de pesquisa, como a análise por radiocarbono, permitem determinar a idade de restos fósseis e artefatos culturais. E, claro, a humanidade ainda não encontrou nada anormalmente antigo e altamente desenvolvido. Existe ainda outra hipótese pseudocientífica do antigo astronauta. Segundo ela, existiram e talvez ainda existam civilizações inteligentes extraterrestres no universo. Eles visitaram a Terra e influenciaram antigas civilizações, inclusive a nossa. Consegue imaginar? E em quais outras além da nossa? Existem algumas suposições. A civilização maia. Apesar de terem deixado de existir ainda no século IX, os maias conseguiram agitar o mundo inteiro em 2012. Foi nessa época que o calendário deles terminou, causando pânico entre futuros terraplanistas e fãs de reptilianos. Viram nisso um sinal do fim do mundo. Como podem ver, nada aconteceu. No entanto, vale notar que o calendário maia possui um sistema de contagem complexo para a época deles. Além disso, essa civilização tinha conhecimentos avançados em astronomia e matemática. Como eles adquiriram esse conhecimento? Será que alguém de fora poderia ter ajudado? Não havia nada de místico ou extraterrestre nesses conhecimentos. O que havia era observação dos corpos celestes e interesse pelo mundo ao redor. Civilização do Vale do Indo. Suas cidades tinham um planejamento de ruas conveniente, diferentes, digamos, construções estatais, além de sistemas de drenagem. A escrita dos habitantes do Vale do Indo não foi decifrada até hoje. Ainda não sabemos ao certo por que essa civilização desapareceu. Egito Antigo. Além de os antigos egípcios terem inventado a tecnologia de mumificação para seus governantes, o que por si só já era muito complicado, as pirâmides egípcias também continuam sendo, há décadas, motivo de debates acalorados. Como os antigos conseguiram construir essas colossais estruturas de pedra? A teoria de que alienígenas estiveram envolvidos nisso já circula há muito tempo na cultura popular. A antiga Mesopotâmia. Os sumérios também tinham matemática avançada. Eles nos deram invenções como a roda e alguns tipos de transporte. A mitologia deles é interessante. Suas divindades, chamadas Anunnaki, significam aqueles que vieram do céu. Isso gerou a teoria de que os Anunnaki realmente existiram, só que eles não eram divindades, mas representantes de uma civilização extraterrestre que visitou a Terra. E talvez foram eles que deram aos sumérios esses conhecimentos. É interessante que em outras culturas também aparecem seres parecidos com os Anunnaki. Por exemplo, na Bíblia hebraica são mencionados os chamados Nefilins, que eram gigantes. De acordo com as escrituras sagradas, esses seres eram fruto do amor entre anjos caídos e mulheres terrenas. Na verdade, era bastante popular uma suposição totalmente absurda em sua estupidez de que os Anunnaki teriam vindo à Terra do planeta Nibiru. O que fortalece a ideia de que essas criaturas seriam antigos astronautas de outro planeta? Basicamente nada, além das declarações de malucos urbanos e fanáticos por pseudociências. Vale a pena começar pelo tipo de evidências que podem existir nessa situação.
A primeira coisa que vem à mente são os fósseis. No entanto, isso é improvável, já que a maioria das espécies nem sequer se tornou fóssil. Mas não se decepcione ainda, pois os cientistas encontraram algo interessante. Estamos falando do mecanismo de Anticítera. Ele foi descoberto no início do século XX em um navio romano naufragado no Mar Egeu, perto da ilha grega de Anticítera. A embarcação afundou por volta do século II a.C. O mecanismo consistia em mostradores e engrenagens que rastreavam com precisão a posição dos corpos celestes. Assim era possível saber como os planetas mudaram de posição, quando haveria um eclipse solar e assim por diante. Até hoje, não descobrimos quem exatamente inventou um dispositivo tão avançado para aquela época, mas sabe-se com certeza que dispositivos semelhantes, embora mais primitivos, já eram bastante comuns naquela época. Eles eram frequentemente usados por navegadores do mundo antigo. Sem dúvida, o tema das civilizações antigas, dos professores extraterrestres e dos habitantes subterrâneos é realmente muito fascinante. Mas, apesar de todas as especulações, nosso canal continua sendo um bastião da ciência na internet obscura e cheia de obscurantismo. Nós respeitamos a opinião de cada um, mas lembrem-se de que um fato verdadeiro sempre precisa de provas. O que você quer? Quero matar o tempo. O tempo não gosta muito quando tentam matá-lo. Esse famoso diálogo de Alice no País das Maravilhas é conhecido por qualquer criança, mas poucos pensam sobre o seu significado. O livro de Lewis Carroll às vezes confunde até adultos, principalmente ao tratar do tempo. Então, o que o tempo gosta, como ele é e em qual paradigma ele existe? Talvez o tempo seja apenas uma ilusão e não exista realmente passado ou futuro. Essas questões preocupam tanto pessoas comuns quanto cientistas, mas ainda ninguém achou resposta razoável. A enciclopédia define tempo como a medida da duração de objetos, eventos e processos. Comprimento, altura e largura medimos com fita métrica ou métodos indiretos. Mas como medimos o tempo? Claro, com relógios, mas aí está o problema. Se colocarmos 2 cronômetros atômicos, um no chão e outro na mesa, os valores serão diferentes, pois a gravidade age de maneira diferente sobre cada relógio. O cronômetro na mesa vai adiantar, enquanto o do chão será mais lento. A mesma coisa acontece com o cronômetro na Estação Espacial Internacional, que é o mais rápido nas proximidades da Terra. E isso é só o começo de uma série de muitas inconsistências, falhas lógicas e paradoxos temporais. Se em distâncias tão curtas a medição do tempo muda de forma perceptível, o que dizer então em escalas universais? E se não pensarmos em coisas grandiosas, mas simplesmente prestarmos atenção ao nosso próprio cérebro? Afinal, é ele quem produz a maior parte das ilusões nas quais nossa consciência acredita. Sobre isso, em 120 páginas do seu livro O Cérebro, o Senhor do Tempo, Dino Bono, um famoso neurobiologista, fala. Ele afirma que o tempo é muito mais difícil de entender do que o espaço, e é difícil discordar disso. Podemos citar muitos exemplos reais de alongamento ou aceleração subjetiva do tempo. Por exemplo, quando uma pessoa, no momento de um acidente ou catástrofe, parece ver os acontecimentos em um modo extremamente lento. A percepção do tempo é influenciada por vários fatores: temperatura corporal, estado de saúde, uso de substâncias entorpecentes, por exemplo, tetrahidrocannabinol. Estes últimos, subjetivamente, alongam segundos, minutos, horas, transformando-os em uma eternidade. O canabinoide atua como neurotransmissor, mas não é preciso se juntar aos usuários de maconha. O efeito de alongamento ou aceleração do tempo pode ser provocado experimentalmente, criando certas condições ou, digamos, ficando gravemente doente. Você já ouviu falar que o peixe tem memória de 7 segundos? Vamos não ofender os guppies e os escalares, e sim prestar atenção em algumas pessoas. Pelo menos Clive Wearing. Ele é um músico britânico cuja memória dura no máximo 30 segundos. O famoso Dia da Marmota fica no chinelo perto disso. Em 1985, o homem teve encefalite, o que fez com que seu cérebro perdesse a capacidade de operar com a memória de longo prazo. A consciência de Clive reinicia a cada 30 segundos e ele não lembra do que ocorreu antes. Waring é casado e por muitos anos tudo acontece para ele como se fosse sempre a primeira vez. Se você lê o diário desse infeliz, fica realmente assustador, porque ele risca
cada linha anterior. Ele não lembra quem escreveu aquela linha nem o motivo. A esposa publicou um livro biográfico sobre Clive chamado Para Sempre Hoje. Você acha que esse é um caso exclusivo em que o cérebro zombou cruelmente de seu dono? Claro que não. Existe um conceito chamado hipermnésia. É o antônimo de amnésia, significando a capacidade de uma pessoa lembrar em detalhes cada segundo de sua vida a partir de uma certa idade. Claro, isso é melhor do que reiniciar a cada meio minuto, mas ainda assim está longe de ser normal. O ser humano é sujeito a várias ilusões, então por que não ver o tempo como uma delas? O que você diria sobre experiências fora do corpo quando uma pessoa, sob estresse ou efeito de substâncias, se vê como se estivesse de fora? Sobre a dor fantasma em membros amputados. Tudo isso indica que muitas coisas ao nosso redor, que parecem reais, devem ser questionadas. Até mesmo o próprio tempo. O que você pensa sobre o passado, o presente e o futuro? Você não acha que o momento atual é o único realmente real? E que o resto é bastante relativo? Mas relativo a quem? Ao observador, é claro. Vamos pegar o paradoxo de Andrômeda, cuja essência é que cada observador tem sua própria percepção do tempo. Roger Penrose, físico britânico, apresentou esse paradoxo. Ele é assim. Suponha que uma pessoa está caminhando em direção à galáxia Andrômeda, enquanto outra está se afastando dela. Para cada um deles, os eventos nessa galáxia ocorrerão em diferentes intervalos de tempo. Para aquele que está indo em direção à Andrômeda, os eventos estarão adiantados em relação aos que são atuais para a pessoa que está se afastando da galáxia. Na nossa escala pigmeia, isso não significa nada, mas nas distâncias com as quais o universo trabalha, tudo isso tem um enorme significado. Para cada ponto no espaço, há infinitos eventos simultâneos. Assim, para os dois transeuntes, esses conjuntos serão totalmente distintos. Difícil e confuso? Não é só você que acha isso. O paradoxo de Andrômeda recebeu críticas de muitos cientistas. Em particular, foi afirmado que não se deve estender o conceito de presente, que é local, para hipersuperfícies globais. Concordamos totalmente com isso. Que conclusão tiramos disso? Apenas uma. O tempo é um conceito relativo e extremamente pouco estudado. Se perguntarmos a cada um de nós o que é o tempo, internamente surgirá uma compreensão intuitiva do que está sendo falado. No entanto, explicar isso verbalmente será difícil. Por que, por exemplo, o tempo é associado ao espaço, chamando esse conglomerado de contínuo espaço-tempo? Vamos fazer mais um experimento mental. Imagine um terráqueo e um alienígena com uma distância entre eles de, digamos, milhares de anos-luz. Quando estão parados, o tempo passa igual para todos, mas ao se mover, o relógio de quem se move desacelera. Ou seja, levando em conta a distância enorme, se o alienígena decidir visitar a Terra, ele pode acabar, por exemplo, no século XVIII. E para ele, isso será uma realidade igual. Agora entende por que não se pode viajar mais rápido que a velocidade da luz? Sim, porque isso levaria não só ao deslocamento no espaço, mas também no tempo. E então surgiriam aqueles mesmos paradoxos temporais catastróficos. Mas vamos diminuir um pouco o nível de atenção e dar ao cérebro um tempo para processar essa informação. Enquanto isso, vamos pensar em outra coisa. Por que imaginamos que o tempo necessariamente vai da esquerda para a direita? Discutimos a linha do tempo mental. E, novamente, tudo está no nosso cérebro, que é capaz de codificar o tempo sobre o qual pensamos de uma determinada maneira. Para a maioria das pessoas, essa linha vai da esquerda para a direita. Mas para alguns, ela segue para frente e o passado fica atrás. Você percebeu que, em nossos pensamentos, o tempo, quando o imaginamos, está ligado ao espaço. Até mesmo expressões fixas demonstram isso. Olhando para frente, o inverno está próximo. O verão ficou para trás, olhando para trás e assim por diante. No entanto, até mesmo no esquema estabelecido da percepção mental, às vezes ocorrem falhas. Você já ouviu falar da síndrome de neglect ou negligência espacial unilateral? Nessa condição, o paciente ignora estímulos irritantes de um dos lados do seu corpo. E isso é só a ponta do iceberg. Para entender, basta ler o livro do neurologista britânico Oliver Sacks, com o estranho título O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéus. Lá é descrito em detalhes o que um cérebro doente pode fazer com a nossa consciência. Daí surge a próxima pergunta.
Talvez a linha do tempo e o próprio tempo sejam percebidos de forma subjetiva por nós, sendo apenas uma construção mental sem equivalente na realidade. Então por que precisamos disso? Afinal, na natureza nada existe sem motivo. Muito provavelmente essa construção tem um sentido adaptativo, pois está correlacionada com os fenômenos físicos que cercam o ser humano. Vou dar um exemplo ilustrativo. Na verdade, em nosso mundo não existem cheiros e tonalidades, mas sim moléculas e ondas que o cérebro interpreta como aromas e cores. Aqui está o sentido adaptativo do funcionamento do nosso cérebro na prática. De qualquer forma, ao sentir claramente o cheiro de ovo podre, é improvável que acabemos na unidade de terapia intensiva do departamento de toxicologia. Mas vamos voltar ao conceito de tempo. O que é isso? É um rio congelado? Um conceito estabelecido, ainda inacessível à nossa compreensão? Ou apenas uma ilusão? O cosmólogo e físico teórico Paul Davies é adepto da última afirmação. Então, por que em nossa mente o tempo e o espaço estão tão intimamente entrelaçados? Talvez nosso cérebro automaticamente espacialize o tempo. Tantas perguntas e tão poucas respostas. Nesse contexto, vale mencionar o efeito Cappo, que é uma ilusão perceptiva que ocorre quando os observadores avaliam o tempo que passa entre eventos sensoriais. Experimentalmente funciona assim: usamos 3 lâmpadas A, B e C e colocamos A e C distantes uma da outra. O participante vai interpretar o tempo que passou entre os flashes das lâmpadas A e C como mais longo do que realmente é. Um experimento semelhante pode ser feito com batidas ou tons musicais. O efeito será o mesmo. Uma das explicações para esse fenômeno diz que, nesses casos, o cérebro inconscientemente leva em conta a velocidade e a distância entre os objetos, por isso erra na medição dos intervalos de tempo. Na verdade, o efeito Cappo pode ser atribuído a um conceito mais amplo, a percepção do tempo. Resta resolver mais um problema. Como é o universo em que tempo e espaço estão entrelaçados? Talvez seja um bloco quadridimensional em que uma das arestas é o tempo. A compreensão do tempo foi profundamente influenciada pela teoria da relatividade de Einstein, pois ficou claro que ele está longe de ser um conceito universal e depende de muitos fatores. Graças à teoria da relatividade especial, entendemos que o tempo na Terra e o tempo no horizonte de eventos de um buraco negro são coisas completamente diferentes. Você já ouviu a expressão de que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio? Ela indica a linearidade e irreversibilidade do tempo. As folhas que caíram nunca voltarão para a árvore. As cinzas nunca voltarão a ser um manuscrito. E o universo não retornará ao estado em que estava um segundo atrás. Também sabemos que uma pessoa só pode desacelerar o tempo em sua própria mente. Mas não na realidade, a menos que você coloque este vídeo em velocidade lenta. Na verdade, existem experimentos com gêmeos, em que um deles viveu estando no espaço alguns milissegundos a menos do que seu irmão gêmeo. Acredita-se que, se extrapolarmos esse efeito para velocidades e distâncias enormes, a diferença pode chegar a anos. Para cada pessoa, o início do tempo é o dia do seu nascimento, e o fim é o dia da sua morte. O nosso planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos. O Sol tem 5 bilhões de anos. E o universo surgiu há quase 14 bilhões de anos. De acordo com a hipótese do Big Bang, esses números envolvem unidades de medida de tempo: segundos, minutos, anos, século, milênio, bilhões de anos. Existe uma unidade de tempo que seja indivisível e definitiva? Ela é chamada de cronon e é usada em cálculos da mecânica quântica. É um quantum hipotético cuja existência não foi comprovada e é usada apenas na teoria. Assim, com o tempo em geral, acontece como naquela piada. Eu entendo que é meio litro, mas não consigo provar matematicamente. No momento, a física do tempo não consegue responder às seguintes perguntas: por que o tempo flui? Por que ele flui em uma direção? Por que ele é unidimensional? Mesmo na vida social da humanidade, observamos muitos tipos de tempo. Tempo local, tempo solar, tempo universal de Greenwich, tempo sideral, tempo astronômico, tempo de fuso horário e tempo legal, e assim por diante. As unidades de medida do tempo, além do cronon não confirmado, também variam em diferentes áreas da vida. Na geologia existem épocas, eras e zonas. No dia a dia,
o tempo vai de ioctossegundo a giga-ano, equivalente a 1 bilhão de anos. Na música, o tempo é medido pelo metrônomo e na internet em bits. 1000 bits equivalem a um dia. Diversos instrumentos foram criados para medir o tempo: osciloscópios, calendários, cronômetros e temporizadores. Mas nada disso ajuda a desvendar o mistério do próprio tempo. Ele existe se ninguém está olhando para ele? É possível construir uma máquina do tempo? Até agora, os cientistas concluíram que não. Como resultado dos experimentos, foi descoberto que é impossível criar um contínuo espaço-tempo onde a causalidade seria violada. Isso indica que debates, pesquisas e discussões seguirão em vários níveis. Para nós, isso seguirá sendo facilmente entendido, até por crianças pequenas. Escritores de ficção científica seguirão explorando paradoxos temporais apoiados nos estudos dos físicos. Falamos muito sobre a colonização de Marte, que pode muito bem acontecer no futuro. Ouvimos isso não só de cientistas, mas também em filmes, livros e quadrinhos. A cultura popular não nos deixa esquecer disso. E como seria na prática a colonização do planeta vermelho? O caminho para a exploração de Marte é aberto por 5 naves espaciais que pousaram na superfície sem tripulação e entregaram os equipamentos necessários para o funcionamento dos organismos vivos: oxigênio, água, comida desidratada, combustível, painéis solares, remédios, equipamentos de pesquisa e cápsulas habitáveis. As naves pousam nas montanhas Erebus. Em uma das naves está o sistema de comunicação Starlink. São necessários 4 satélites para a comunicação em Marte. Como a base marciana será relativamente pequena, os painéis solares de alta potência, por sua vez, fornecerão energia suficiente para a base. Depois passamos diretamente para a fase de construção da estação marciana. Para isso, ajudam robôs especiais parecidos com cães da empresa de engenharia Boston Dynamics. Tudo está a serviço da SpaceX e do seu grandioso projeto. Os robôs vão ajudar a lançar as bases da estação, instalar os painéis solares, fonte de energia tão necessária. Primeiro, os robôs exploradores buscam água nas profundezas subterrâneas. Durante os trabalhos de engenharia, são procurados na Terra e na atmosfera os elementos necessários para sintetizar combustível e oxigênio. Robôs exploradores preparam a superfície de Marte para facilitar a aterrissagem dos primeiros colonizadores que aguardam sua vez. Naquele momento, apenas robôs trabalham em Marte. Após 2 anos e 2 meses, quando Marte e Terra estão próximas, chega o momento dos humanos viajarem ao planeta vermelho. Vamos explicar depois por que esse tempo precisa passar. 30 astronautas partem para lá em 5 naves espaciais. São os melhores representantes das áreas de conhecimento mais importantes para a colonização: cientistas, engenheiros, especialistas médicos e militares. Junto com eles, também é enviada uma frota adicional de naves com tudo o que é necessário para o funcionamento normal no planeta vermelho. Astronautas viverão em Marte por pouco mais de 2 anos. Parece que não é tanto tempo assim, mas eles têm uma missão difícil: tornar a estadia em Marte mais ou menos confortável. E realizar isso, especialmente no começo, é muito difícil, pois os recém-chegados precisam lidar com as consequências da baixa gravidade. Além disso, some o clima rigoroso, com uma temperatura média de menos 63 graus Celsius e as frequentes tempestades de poeira. Marte também sofre, às vezes, com terremotos. Como será a rotina diária dos primeiros habitantes de Marte? A má notícia é que o dia lá dura um pouco mais que na Terra. A boa notícia é que, devido à gravidade fraca, mover cargas pesadas é mais fácil. Quando os trabalhos preparatórios estiverem concluídos, é preciso começar a produzir combustível criometano para que seja possível voltar para a Terra. Afinal, em Marte simplesmente não há fontes de gás e petróleo. Eles também analisam os solos marcianos, fazendo experimentos e tentando cultivar plantas. Aqui, a engenharia genética pode ser explorada ao máximo. Vale notar que não é possível ir para Marte a qualquer momento. O planeta vermelho e a Terra se movem em órbitas com velocidades diferentes. O momento ideal para a decolagem ocorre quando os planetas estão na menor distância possível um do outro. Isso ocorre a cada 2 anos e 2 meses. As naves espaciais aguardam esse momento para trazer os astrônomos de volta à Terra.
Novas pessoas já estão indo para Marte, e logo haverá mais humanos do que robôs por lá. Além de cientistas e engenheiros, a tripulação também incluirá fazendeiros e arquitetos. Eles finalmente concluem a construção de um grande sistema de estufas, então há mais vegetação marciana na base. Mesmo assim, ainda é necessário transportar uma enorme quantidade de alimentos da Terra. Com o tempo, Marte se torna mais independente nisso. A inteligência artificial Space Factory está funcionando a todo vapor, planejando construir moradias para os colonos usando impressoras 3D. Para isso, usam um polímero marciano feito de plantas cultivadas em laboratório e adicionam amostras do solo marciano. As casas serão projetadas de forma que a radiação não entre no interior. Com o tempo, a qualidade da impressão 3D melhora, o que permite criar mais estufas e mais dispositivos para cultivar grãos e vegetais. A necessidade de transportar culturas agrícolas da Terra diminui rapidamente. No início, apenas a comunidade científica envia algo para a base marciana. Na maioria dos casos, são instrumentos para pesquisas. Era só questão de tempo até empresas globais quererem entrar no mercado marciano. Aqui está, por exemplo, a Blue Origin, empresa aeroespacial de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que poderá organizar entregas para pessoas físicas em Marte. Claro, peixes também são trazidos para o planeta vermelho e colocados em reservatórios especiais. Sempre falamos de oportunidades, mas a vida também tem momentos tristes. Os habitantes da base não estão livres de acidentes, e até mortes naturais ocorrerão entre os colonos com o tempo. Chegará o momento em que um funeral será realizado pela primeira vez em Marte. A opção mais viável é cremar o corpo. Um dos anos mais importantes para os colonizadores será o ano de 2035. Esse é o ano do chamado Grande Êxodo. Naquela época, a distância entre a Terra e Marte será a menor de toda a história. Se antes uma nave espacial precisava de cerca de 7 meses para viajar de um ponto a outro, agora isso pode ser feito em 5. O número de colonos aumenta drasticamente. A base em Marte agora pode ser considerada uma cidade em termos de tamanho, onde já está sendo construído o primeiro hospital marciano. Em breve, a população da colônia chega a 1.000 pessoas. Antes disso, a maioria das pessoas eram trabalhadores da base, que moravam lá temporariamente. Mas agora, cada vez mais pessoas pretendem se estabelecer definitivamente no planeta vermelho. Começa o processo de escavação de túneis subterrâneos como mais um local para moradia. E isso se torna mais uma direção importante das atividades em Marte. Essas construções subterrâneas são consideradas umas das mais seguras. Além disso, pequenas estações de pesquisa aparecem por todo o planeta, mais afastadas da base principal. No início, só robôs trabalham lá, depois pessoas se juntam a eles. Principalmente, eles se dedicam à extração de minerais e a várias pesquisas. Diferentes países constroem suas próprias bases, criam embaixadas e símbolos nacionais. 15 anos após o início da colonização, nasce a primeira criança em Marte. Agora, os médicos marcianos têm a oportunidade de acompanhar como o recém-nascido vai se desenvolver nessas condições. É claro que em Marte eles formam seu próprio parlamento. A política marciana prioriza a independência de recursos da Terra e o desenvolvimento do turismo. Atualmente, viajantes pagam um imposto especial para desenvolver o planeta vermelho. No hospital marciano, eles usam ativamente uma bioprinter para imprimir órgãos e membros necessários. As bioprinters também são usadas em restaurantes, permitindo criar pratos bioimpressos de vegetais, frutas, peixe e carne. Em Marte surgem as primeiras usinas elétricas que funcionam com fusão nuclear. 46 anos depois, um dos colonos se tornou o primeiro a subir o Monte Olimpo. Esse não é apenas um vulcão extinto, mas também o ponto mais alto do sistema solar, 26 mil metros. O trabalho também está a todo vapor na órbita de Marte. Lá, foi iniciada a produção para processar meteoritos em materiais úteis. Depois, com eles, constroem objetos de infraestrutura crítica marciana, como hospitais. No 56º ano da colonização ocorre a segunda grande transição, que prenuncia um aumento múltiplo da população de Marte. Centenas de milhares de especialistas e dispositivos robotizados finalmente tornam o planeta vermelho totalmente independente da Terra.
Os habitantes de Marte agora têm seus próprios alimentos, sua própria energia proveniente de painéis solares, usinas de fusão nuclear, seu próprio ar e água. E um dos acontecimentos mais importantes: a primeira pessoa que nasceu em Marte visita a Terra. Não é fácil para ele suportar a gravidade terrestre, mas um traje especial facilita isso. Parece fantástico? Talvez você esteja certo, e nós apenas deixamos nossa imaginação correr solta. Mas e se isso realmente puder acontecer algum dia no futuro? O lado surpreendente do nosso universo é a quantidade incontável de galáxias e seus aglomerados. Entre os filamentos galácticos existem vazios cósmicos, também chamados de voids. Eles são enormes, tão grandes que poderiam conter mais de uma galáxia dentro deles. O que são exatamente os vazios galácticos? O que é o nosso planeta na escala de uma galáxia ou de todo o universo? Apenas uma pequena pedra que flutua em sua órbita girando ao redor do Sol. O que é o sistema solar na escala do universo? Pelo menos ele é maior do que pensamos. O sistema tem um limite externo, que termina presumivelmente além da nuvem de Oort. Depois disso, há um abismo infinito. Parece que não há nada lá. Os astros estão separados uns dos outros por vários anos-luz de distância. Esse vazio permeia a Via Láctea. Parece que ele é onipresente. O vazio além da galáxia é ainda mais profundo, ainda mais imenso. Por exemplo, o que separa o nosso sistema da galáxia Andrômeda são 2,5 milhões de anos-luz. Se esse espaço não fosse um vácuo profundo, caberiam nele mais de 20 galáxias. Alguns objetos estão ligados por fios gravitacionais invisíveis, que chamamos de grupo local de galáxias, Andrômeda, Via Láctea, Triângulo e assim por diante. O diâmetro de um aglomerado assim chega a cerca de 10 milhões de anos-luz. No entanto, o grupo local de galáxias não é o maior grupo. Existe uma estrutura muito maior chamada folha local. Ela tem um diâmetro de 46 milhões de anos-luz e uma espessura de 5. A forma da folha local é um pouco achatada. A estrutura é formada por várias centenas de galáxias. Ela pertence a um objeto cósmico ainda maior, o superaglomerado de Virgem. No entanto, agora vamos focar especificamente na folha local. O interessante é que sua estrutura parece formar um dos lados do que é chamado de vazio local. Este é mais um abismo aparentemente infinito. Através desse vazio passam alguns filamentos galácticos quase imperceptíveis. O vazio é amplo o suficiente para ter alguma conexão com o superaglomerado de Hércules. O volume do vazio local está crescendo gradualmente devido às forças gravitacionais da matéria próxima e à expansão do universo. Agora, o diâmetro chegou a cerca de 150 milhões de anos-luz. Por um lado, o vazio chegou bastante perto do nosso planeta. Eles estão separados por pouco mais de 3 anos-luz. No céu estrelado, esse vazio é observável e representa cerca de 40% do céu visível. Na prática, dificilmente notamos isso porque a Via Láctea, com seus objetos brilhantes, encobre parte do vazio. Só podemos ver as bordas do vazio local, o que abre a possibilidade de estudá-las. No século XIX foi descoberta uma pequena galáxia espiral, na constelação de Virgem chamada New General Catalog 6503. Com o tempo, ela ficou conhecida como a galáxia na borda do universo. Os cientistas descobriram que ela está, na verdade, no centro do vazio local. Seu diâmetro é de aproximadamente 30 mil anos-luz, e a galáxia está a 17 milhões de anos-luz da Terra. Se você olhar para a New General Catalog 6503, vai notar o quanto ela é brilhante, pois há hidrogênio quente em seus braços espirais. Ao redor, há também nebulosas azuladas que contribuem para a formação de uma enorme quantidade de corpos celestes. O aglomerado de tom marrom é poeira e gases frios. Sobre a New General Catalog 6503, atuam forças gravitacionais do superaglomerado de Virgem. Por isso, ela está gradualmente diminuindo a distância da Terra, movendo-se a uma velocidade de 43 km por segundo. À medida que a galáxia se aproxima de nós, ela receberá uma quantidade maior de hidrogênio, o que favorecerá um novo ciclo de formação estelar. No exemplo da New General Catalog 6503, podemos observar como surgem os vazios no universo.
Com a formação do universo, começou também o surgimento de ainda mais estruturas em grande escala. Esse foi quando energia e matéria estavam entrelaçadas. O universo passou por muitas transformações que com o tempo levaram ao surgimento de regiões de baixa densidade, os vazios. Depois, a gravidade entrava em ação, tornando os vazios ainda mais profundos. Com o tempo, pesquisas mostraram que não há diferenças significativas na idade das galáxias formadas por filamentos cósmicos e aquelas dos vazios. Basicamente, a maioria das galáxias surgiu há 10 a 13 bilhões de anos. Muito provavelmente, o vazio local vai perder cada vez mais densidade com o tempo. Assim, o superaglomerado de Virgem se dividirá em partes que não estarão mais conectadas. Sabemos que o superaglomerado ocupa um espaço com cerca de 200 milhões de anos-luz de diâmetro. Ele contém aproximadamente 30 mil galáxias. Pode-se dizer que o superaglomerado de Virgem faz fronteira com outros dois, o de Pavão Indiano e o de Centauro. Do outro lado, encontra-se o vazio de Touro, onde há uma quantidade ínfima de matéria. Esse vazio é considerado um dos maiores do universo. É difícil para nós estudar esse vazio porque ele é encoberto pela Via Láctea. No entanto, aqui a radiação infravermelha nos ajuda. Assim, conseguimos descobrir que seu diâmetro chega a 200 milhões de anos-luz. A região vazia possui uma fronteira bem definida entre o vazio e a área com aglomerados de galáxias, onde está o superaglomerado de Perseu-Peixes. Talvez essa separação tão claramente perceptível tenha surgido devido às forças gravitacionais, embora ainda não possamos confirmar essa hipótese. Voltando ao vazio de Touro, ele não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. É bem possível que ele contenha nuvens de poeira e gás que no futuro podem servir de base para a formação de galáxias. Há também uma teoria de que lá podem existir enormes aglomerados de matéria ou até mesmo antimatéria. Essas são as teorias mais ousadas, mas infelizmente ainda não podemos confirmá-las. Atualmente, está confirmada a existência de duas galáxias dentro do vazio de Touro. UGC 2629 é uma galáxia anã do tipo elíptico. Já a segunda galáxia, chamada UGC 2627, é do tipo espiral. Estamos a 185 milhões de anos-luz dessas galáxias, que ficam separadas por algumas centenas de milhares de anos-luz e estão no centro do vazio. Vamos voltar ao superaglomerado de Virgem. Foi esse objeto, junto com o grande atrator, que contribuiu para a formação de Laniakea. Esse é outro aglomerado de galáxias, no qual o número delas chega a 100 mil. A extensão de Laniakea é de cerca de 500 milhões de anos-luz. O grande atrator aqui desempenha o papel de centro gravitacional. Em 2013, os cientistas descobriram que Laniakea é cercada por um vazio de proporções enormes. Vazios dessa escala nunca haviam sido observados antes. Esse foi um evento tão marcante que fez os cientistas duvidarem da precisão de alguns dos principais princípios cosmológicos. Será que o universo, na verdade, está longe de ser como nós imaginamos? É bem provável que nossa galáxia esteja cercada por uma enorme estrutura de supervácuo. A estrutura recebeu o nome KBC, sigla dos cientistas responsáveis, Ryan Kinnon, M. Prager e Lennox Covey. Seu diâmetro chega a 2 bilhões de anos-luz. Essa descoberta ajudou a resolver um paradoxo. O fato é que, quando se trata da expansão do universo, é importante determinar a chamada constante de Hubble. Esse é o valor que indica a velocidade de expansão do espaço. No entanto, durante o cálculo, descobrimos que os objetos próximos se expandem rapidamente, enquanto os distantes se expandem lentamente. Agora sabemos sobre a existência do vazio, o que explica muita coisa. Acontece que a Via Láctea e outros objetos ao redor desse vazio sofrem influência gravitacional adicional, o que aumenta a velocidade de expansão. No entanto, o KBC está longe de ser o limite. Acontece que essa é uma parte do universo visível onde ainda existem muitas dessas manchas de vazio. Elas não ficam atrás do KBC em tamanho. Todas essas manchas escuras são absolutamente diferentes em suas características.
Algumas podem ser facilmente explicadas pelos principais princípios cosmológicos, enquanto outras não se encaixam no quadro harmonioso do universo. Um dos exemplos mais conhecidos é o aglomerado de Eridanos, com um diâmetro de até 1 bilhão de anos-luz. Isso faz desse aglomerado um dos maiores objetos. Esse objeto só pode ser observado através do espectro de micro-ondas. Assim foi detectada uma radiação de fundo que é 70 microkelvins mais fria do que no restante do universo visível. Esse desvio da média pode ser considerado a maior anomalia. Esse objeto deve ser estudado ainda mais, o que é difícil devido ao seu tamanho. Ainda há muitos mistérios para nós no universo. Dedicamos tanta atenção às nebulosas, estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias, mas injustamente ignoramos os vazios. Eles parecem insignificantes, entediantes, mas na verdade escondem tantos mistérios, tantos perigos. Nós não sabemos o que mais nos espera lá. Esse é um dos mistérios do universo. E você, acha que algum dia conseguiremos desvendá-lo? Veja as capturas de tela na tela agora. São estatísticas do YouTube, o que significam? Note que 57% dos espectadores do canal assistem sem se inscrever. Esta é a essência da minha mensagem para vocês. Portanto, para não perder o Hubble da sua lista de inscrições, tudo o que você precisa fazer é clicar neste botão vermelho que se parece com isso e está logo abaixo deste vídeo. A lei do universo é simples, lembre-se disso. Afinal, cada inscrição sua é muito importante para mim. Quanto mais espectadores, quanto mais vezes assistem e deixam um like, mais rápido sai um novo vídeo mega interessante. Até a próxima.